Graça e paz, amado, nessa manhã tem uma palavra da parte do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Fala da parábola do servo impiedoso. Fique atento. Versículo 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou a acertar, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem compaixão, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que você me deve. Então seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viu o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. De coração. Jesus, ele é profundo, né? Ele não aceita meias palavras. Ele só aceita sinceridade, até porque ele conhece o nosso coração e ele sabe as nossas intenções quando a gente fala algo, né? Quando a gente expõe algo. Não adianta a gente querer desenhar, querer capear algo. O Senhor, ele conhece o mais profundo do nosso coração. Pedro, quando chegou para Jesus com essa indagação, quantas vezes deveria perdoar o seu irmão, se eu não me engano, era o costume da época perdoar só até 5 vezes. Pedro, na posição dele, ele pareceu querer se exaltar, querer perdoar mais do que os outros, achando ele que o Senhor não conhecia o coração. Mas o Senhor conhece o nosso coração, conhece o meu, conhece o teu coração. Ele mede, ele sabe a intenção que você e eu falamos. Ele disse: Pedro, não, Pedro. 5 não, aliás 7 não, mas 70 vezes 7. Eu imagino que Pedro ficou frustrado, querendo se dar bem com o mestre. Mas o mestre foi e disse assim: vou lhe contar aqui uma história, vou lhe contar aqui uma parábola. E ele conta aqui a história de um senhor, né? Um homem muito rico, que ele decidiu prestar conta com as pessoas que deviam a ele. E diz que um homem que devia muito dinheiro a ele veio e ele disse: Olha, pague o que você me deve. E diz que a quantidade daquele cara era enorme. O cara não tinha condições de pagar. E o Senhor disse: Olha, vende tudo que ele tem, mulher, menino, casa. Ele tem que me pagar. Mas aquele homem, ele se prostra de joelho. Ele implora, ele pede compaixão e misericórdia. E diz a Bíblia que o Senhor dele simplesmente perdoa. Você não me deve mais nada. Pode ir. Você está perdoado. Eu imagino o coração desse cara, né? Toda a sua dívida foi perdoada. Só que esse mesmo camarada, ele sai e o texto vai dizer que ele se encontra com um conservo, né? Ou seja, alguém mais inferior. Que no caso, ele que mandava naquele cara, né? Ele tinha uma autoridade sobre aquele cara.
E esse cara estava devendo a ele um dinheiro também. Isso era muito pouco, 100 denários, à vista do que ele devia, era muito pouco. E diz a palavra que ele pega esse cara, sufoca, eu imagino ele pegar o cara pelo pescoço, pague a minha dívida, pague a minha dívida. E aquele camarada cai ali de joelho, uma cena muito parecida, porque ele havia feito a mesma coisa. Ele havia caído de joelho, clamado por clemência. E a sua grande dívida foi perdoada. E agora, uma nova imagem igual a dele, né? Aliás, uma imagem se repete igual a dele, onde alguém que devia a ele também cai de joelho, pede clemência, pede compaixão, pede misericórdia. E a Bíblia diz que ele não perdoa. Não, você vai me pagar, você vai me pagar. E diferente do Senhor, que cancelou a dívida dele, mandou, você não me deve mais nada. Ele mandou prender o rapaz. Prenda ele e ele só vai sair quando ele pagar tudo que me deve. E diz a palavra que os seus amigos, né, ficaram muito indignados com a atitude dele. Foram compartilhar com o seu Senhor. Porque, puxa vida, o Senhor havia perdoado uma dívida tão grande. E ele não teve o mesmo sentimento. Isso aqui, amado, retrata o amor de Deus para conosco. O Senhor perdoa os nossos pecados. O cara pode ser ladrão, ter sido ladrão, criminoso, adúltero, sabe? Ladrão. Ele, quando você chega ao Senhor, ele entrega a vida dele para o Senhor de verdade. O Senhor diz, olha, as suas dívidas foram todas canceladas, você não deve mais nada. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Ou seja, o que eu havia cometido de errado antes de eu aceitar Ele, até algumas horas, isso está tudo pago, está tudo cancelado. O Senhor pagou a minha dívida e pagou a tua dívida. E você se torna uma pessoa nova. E isso você percebe pelas suas... Você se sente mais leve, você se sente uma nova pessoa. É incrível isso. Mas o que é que acontece, né? Alguém nos deve algo tão pequeno, talvez um perdão, e a gente simplesmente não perdoa, a gente endurece o nosso coração. Quem perdoa a maior dívida, né? O Senhor, ele conta essa história para Pedro para dizer para ele que nós não temos o direito de negar perdão a ninguém. Porque a nossa maior dívida o Senhor perdoou. Nós íamos para o inferno. Eu e você íamos para o inferno. O Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Então você tem a obrigação de perdoar. Peça a Deus, Senhor, coloca perdão no meu coração para que eu possa perdoar de verdade. O texto termina dizendo no versículo 35. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de todo o coração. Então a mensagem dessa manhã, amado, é que você libere perdão, mas de todo o teu coração. Seja lá o que foi que aprontaram contigo. A Bíblia diz que Deus ele é maior. Ele é maior. Então faça essa reflexão nessa manhã. Permita que o Espírito Santo de Deus ele penetre mais profundo do teu coração e que saia de dentro de você, passe pelo coração e saia na sua boca a verdade. Eu te perdoo, pois o Senhor te perdoou e nós também, assim como Ele, devemos perdoar. Tenha um dia abençoado e que o Senhor a cada dia mais se revele a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém.